Olá, eu sou a professora Beatriz, do Método Autodidata. E no vídeo de hoje eu tenho uma convidada muito especial. Você poderia se apresentar e falar um pouquinho do seu projeto? Oi, meu nome é Etienne, eu sou do Rio, eu tô morando agora em Londres, eu já passei por vários lugares antes de chegar aqui em Londres, e, enfim, durante esse trajeto eu aprendi várias línguas, né? Eu, como profissão, eu sou engenheira de software, é, e eu fiz agora um mestrado em linguística computacional, porque eu queria unir a minha profissão como engenheira de software com essa paixão que eu tenho pelas línguas e trazer esses idiomas que eu já aprendi para algo mais... unir isso dentro da minha carreira, né? E aí eu comecei a trabalhar no Polygloss, que nasceu do meu projeto de mestrado. Na verdade, ele nasceu da minha vontade de querer uma coisa diferente em vários aspectos da minha vida, tanto do meu próprio aprendizado de idiomas, que como eu já aprendi vários idiomas, eu passei por várias técnicas, várias metodologias, várias coisas aconteceram, então eu tinha uma determinada noção das coisas que me frustram, das coisas que eu queria ver mais no mundo em relação a isso. E também um aspecto mais profissional também, porque eu já tenho bastante tempo de carreira, né? Eu voltei recentemente agora, digamos assim, para a academia, né? Fazendo um mestrado, mas eu já venho trabalhando como engenheira de software há bastante tempo. Passei por bastante startup, por projetos em início, e eu tenho uma certo algo que me irrita, assim, sabe, na indústria de tecnologia, especialmente sendo mulher na indústria de tecnologia, né? Nem sempre é algo assim tão confortável, né? E, enfim, e aí eu tinha essa ânsia de criar o meu próprio espaço, e aí eu pensei assim, bom, vamos fazer um plano para isso, né? E aí, como eu tinha também essa vontade de fazer um mestrado, eu pensei assim, então tá, então eu vou pedir demissão, vou voltar para o mestrado e vou tentar fazer um projeto que vire uma empresa depois, ou que seja um produto de verdade depois, né? E eu já fiz um vídeo aqui no canal sobre o Polygloss, e uma coisa que eu acho muito interessante e que falta, que não tinha, não encontrei apps antes, que ele faz muitos como o output, mas de uma maneira controlada, que é uma coisa que falta, que muitos alunos têm dificuldade, muitas pessoas que estão aprendendo sozinhas têm essa dificuldade de começar a formar as frases em um outro idioma, começar a utilizar o idioma de uma maneira ativa, e a maioria dos aplicativos é só input. Então, é um dos raros aplicativos que eu encontrei que tem isso, né? Esse output para a pessoa que está começando a formar as frases. Você poderia falar mais um pouco sobre essa ideia e de como as pessoas podem utilizar de uma maneira melhor essa ideia de começar a praticar o output, começar a praticar o idioma de maneira ativa usando o Polygloss? Sim, essa é uma parte interessantíssima do projeto, porque, como eu estava falando, isso veio também da minha própria frustração com os materiais que eu encontrei, assim, né, Sim. soltos no ar, né? E sim, é algo que é bem diferente do que já existe, né? Enfim, por isso que eu trouxe isso à tona, é, porque é algo que cabe bem nesse nível intermediário, assim, né? Que é depois que você já fez o básico, mas você ainda não está confortável o suficiente para entrar num tandem, né? Para você Sim, de começar a ter uma conversar. conversa, assim. Então, assim, antes de ter um diálogo completo com outro ser humano, assim, isso é algo muito difícil, sabe? Isso é algo que já exige um certo nível, né? Que como é que você chega nesse nível, E né? falta muito, assim, material, aplicativos para esse nível, que é o nível que as pessoas entram em desespero, que é o intermediário, que eu entendo muito, mas ainda não consigo ter uma conversa, né? Então faltava realmente, eu acho muito legal o Polyglot, porque faltava alguma coisa para isso mesmo. E isso é algo que é complicado de fazer nesse ambiente aplicativo, Uhum. porque o ambiente aplicativo é diferente do ambiente sala de aula, Sim. né? Onde você necessariamente, desde o início, tem um professor que está te guiando e você tem oportunidades de produzir, de criar, de usar a língua em todo esse processo.
teoricamente, numa sala de aula, isso não seria um problema, esse nível intermediário, porque você tem um professor ali que está guiando o teu estudo. Uma prática controlada dentro da sala de aula. Né? Exatamente. Só que fora da sala de aula, né, como é que você faz isso? E tem muita gente que estuda fora da sala de aula, e esse é um problema da pesquisa e do estado das ferramentas e materiais que existem no mundo a respeito do aprendizado do idioma, onde eles são todos pensados, fundamentados na pressuposição de que existe uma sala de aula. Sim. O que não é verdade sempre, né? Muita gente vai estar ali estudando por conta própria, que é o que você traz, né, no seu canal, que é o método autodidata. Exatamente, que é essa questão da autonomia, de você guiar o teu próprio estudo, que é algo que a gente já faz, de certa forma, mesmo que a gente faça aula, porque não necessariamente uma pessoa vai fazer a mesma aula com o mesmo professor, com o mesmo método, com o mesmo currículo, desde o início até o fim, até ficar fluente, né? Então, assim, mesmo tendo a sala de aula, tem essa questão da tua autonomia. E esse universo de materiais, ele não é pensado muito nessa autonomia. Ele é pensado na perspectiva de um professor que vai estar guiando alguém. Exatamente. Né? Então, criar esse ambiente que seja autodidata do início ao fim, sim, ele meio que não existe ainda. Né? Então, por isso que a gente encontra... Para quem está começando ou para quem já está muito avançado, para essa fase no meio é muito difícil encontrar. Exatamente. Tem alguns aplicativos que eles vão, digamos assim, fazer um marketing como se eles fossem uma solução completa, né? Mas não são. Nenhum deles é. Nenhum aplicativo que diga assim, você vai baixar o nosso aplicativo e ficar fluente, é mentira. Nem o Polygloss faz isso, nem o Duolingo, nem o Babel, nenhum. Não tem. Não tem um que seja uma solução completa. Então, assim, não existe algo que te leve do início ao fim de uma forma autônoma, né? Mas existem esses buracos para preencher. Né? E um desses buracos era justamente nesse nível intermediário, que é um dos buracos que é mais difícil de preencher. Sim, sim. Né? Então, assim, tem todo o desafio, né, de como trazer uma solução para algo que é difícil. Se fosse fácil, já teria, né? Sim. De trazer algo para resolver um problema difícil, para fazer algo que não foi feito ainda. Então, assim, foi bem complicado no início de pensar como eu ia trazer isso. Eu sabia que eu queria fazer algo para esse nível. Né? Quando eu já comecei com essa ideia. Eu quero fazer algo para o nível intermediário. Porque esse é o nível que eu tenho mais problema. Foi algo bem egoísta. Né? Mas que, pela minha experiência de aprendizado de idiomas, eu sabia que esse é o nível mais complicado. Ou, pelo menos, ele era o mais complicado para mim. Também acho um dos mais complicados e também o que mais falta essa ajuda para quem é autodidata, né? Já é mais complicado e falta material porque tudo é criado ou para o básico ou para o avançado, então realmente é um nível que é complicado, até de encontrar coisas, o que fazer, né? Para sair do intermediário que tem aquele platô. E a outra dificuldade, que não é uma questão de estar no nível intermediário, mas é uma questão de como você chega no nível intermediário usando métodos autodidatas. Dependendo de como as pessoas começam isso, de repente, eu vou usar um Duolingo no início, o que é ótimo. Uhum. Eu acho que um aplicativo como que tem um cursinho, né? Que tem uma ordem, né, para a pessoa. Exatamente, que começa do zero é excelente. E aí, só que ele é completo para esse nível? Mesmo assim, ele não é. Porque o que você está exercitando quando você está fazendo um Duolingo? Né? Você está ali aprendendo vocabulário e você está aprendendo gramática. Mas você está criando seu próprio... Você está desenvolvendo a sua própria voz. Sim. Dentro do idioma. Você está efetivamente usando a língua para se comunicar de alguma forma?
você está conversando com alguém e por mais que você aprenda, às vezes, como fazer isso em determinados cursos ou em determinados aplicativos, você aprender isso passivamente e você realizar isso são coisas completamente diferentes. Você precisa pôr em prática. Famoso, né? Eu entendo tudo, mas eu não consigo falar, porque não bota em prática, né? Não tem não faz nenhuma atividade ativamente, não usa o inglês ou outro idioma ativamente. Eu cheguei, por exemplo, em níveis razoavelmente avançados de alemão, travando completamente quando alguém chegava para mim e perguntava qualquer coisa. Eu cheguei ao ponto onde eu conseguia assistir Dark sem legenda em português. Eu deixava a legenda em alemão. Mas tudo em alemão. Mas Dark já é complicado por si só, né? E entender o seriado, que, enfim, já é difícil até porque é nativo. O meu namorado, ele é nativo em alemão. E ele não entendia nada do que estava acontecendo. Eu vi com legenda, já foi complicado. Sim, então assim, eu consegui entender a história do Dark, né, com esse nível de alemão. Então, assim, para você ver que o meu estágio de compreensão já era bem avançado. E mesmo assim, se alguém me perguntasse qualquer coisa minimamente básica, eu travava. Esse travamento, ele vem de várias coisas, que não é necessariamente apenas do teu conhecimento da língua. É da falta mesmo de você se acostumar a você se expressar naquela língua para fazer o que você quer e conectar o teu conhecimento com a tua própria identidade, com a tua própria personalização, de você ter noção do vocabulário que é ligado a você próprio, a tua experiência de vida, as coisas que você faz, as coisas, enfim, né? Se você passar pelos aspectos cognitivos da memorização de algo, quanto mais contexto você colocar naquilo, melhor, né? E dentro desses contextos, né, esses contextos podem ser conectar isso com outras palavras, né? Então, assim, ter uma frase maior ao invés de uma palavra solta. Esse contexto pode ser ter uma imagem. Esse contexto pode ser várias coisas. Dentro de todos esses contextos possíveis, o melhor deles para sua memorização é a tua personalização. É a tua conexão daquilo com você mesmo. Esse exercício de você criar na língua, ele é além de algo que é apenas praticar. Ele não é a mesma coisa, por exemplo, porque você pode estar lendo um texto em voz alta, você pode estar traduzindo um texto que já existe, você pode fazer várias coisas que parecem como praticar o idioma, mas eles são muito diferentes de você usar o teu próprio conhecimento de mundo ao fazer isso. Sim, você formar as suas frases para falar sobre você, sobre a sua experiência, é diferente de pegar coisas prontas e repetir e só ouvir de uma maneira passiva. Por isso que, como a gente estava comentando, por isso que muita gente trava, porque não tem essa prática de verdade, não tem essa prática ativa do idioma. Então, era isso que eu queria trazer com o Polygloss, que é trazer a voz da pessoa para um nível básico, ou intermediário, porque às vezes você conseguir construir uma frase inteira, talvez você vá precisar de elementos gramaticais que são um pouco mais para frente do básico. Depende da frase, né? Do assunto que você está formando, né? Exatamente. Essa necessidade da criação é algo que é muito importante. Então, assim, independentemente da pessoa usar Polygloss ou não, então, assim, a primeira coisa que eu recomendo quando alguém está aprendendo idioma é escreva. Tem um diário. Idioma, né? Tem um diário. Escreva o que você fez naquele dia. Tipo assim, hoje eu comi pão. Não importa, sei lá. Qualquer coisa que seja, tipo assim, que você esteja... Uma coisa que você esteja expressando, né? Criando, não só copiando alguma coisa que já está pronta, né? Exatamente. Até porque, cognitivamente, o processamento mental que você faz para isso,
ele é bem mais profundo do que apenas copiar algo, né? Eu queria perguntar como que alguém pode usar de melhor forma o Polyglot. Qual seriam as suas dicas para usar o Polyglot de uma maneira mais eficiente para quem está querendo melhorar essa parte de criação, de produção no idioma? Então, antes de falar disso, eu vou dar um recap no como o Polyglot faz essas outras coisas que a gente estava falando antes, né? Porque também tem o outro vídeo que você fez do canal, então você pode linkar ele. Sim, eu vou deixar linkado aqui em cima. Mas, para resumir bem basicamente, a forma que o Polyglot tenta incentivar essa criação é através de um jogo de imagens, né? Então, você tem um outro jogador que joga com você, e aí vocês iniciam uma partida, e aí você descreve uma das imagens, vão aparecer 4 imagens para você, e aí você vai falar sobre essa imagem. Você escolhe qual você quer, e aí você fala sobre ela da forma que você quiser. Então, assim, você vê uma tartaruga, você pode falar que você gostava do desenho Tartaruga Ninja, né? Você pode falar que é um animal que anda devagar. Você fala o que você quiser, que seja uma dica sobre qual imagem, e a outra pessoa tem que adivinhar qual imagem é. Né? E esse também é um momento onde essa pessoa talvez possa corrigir o que você falou, enfim. E depois troca, né? Aí a outra pessoa vai ter um conjunto de imagens, essa pessoa vai falar alguma coisa para você, e aí você tem que escolher a imagem certa, né? E aí você também pode usar a tradução, né? Vamos supor, você não entendeu tudo que essa pessoa falou, aí você pode usar o botão de traduzir, você pode salvar, você poder consultar depois, né? E, enfim, e esse é o jogo. E a vantagem desse esquema é que não tem uma língua intermediária. Tu não tem que traduzir nada, tu não, sabe? Tu tá criando as suas próprias frases a partir de imagens, Sim. né? Então, é algo que você tem que lidar com o português no meio, ou com o inglês no meio, e então, teoricamente, você pode jogar em qualquer idioma. O idioma que você quiser. Você pode inventar o teu próprio idioma e jogar nele. O que, inclusive, já aconteceu. Tem um rapaz que criou a própria Conlang, que é, enfim, tipo Esperanto ou Tokipona. Ele, tipo, High Valyrian do Game of Thrones. Ele tem porque isso é uma atividade bem de hobby, assim, né? Tem gente que, tipo, faz isso. E aí ele tem o próprio idioma que ele criou e aí ele ficou lá jogando com um amigo dele. Isso também me permitiu, por exemplo, treinar com meu namorado o dialeto específico de alemão que ele fala, o que é algo que eu não vou achar em aplicativo nenhum. Não existe. Verdade. Então, assim... Isso é uma questão também, né? Que tem muitos aplicativos que são mais limitados no número de idiomas ou quais idiomas você pode praticar, porque às vezes tem de um idioma para outro, mas não tem... Como o Polyglot não tem um idioma intermediário, é aberto para praticar de qualquer idioma. Exatamente. A única coisa que você depende é de ter um jogador para jogar com você, o que não é muito fácil, né? Dependendo do idioma, às vezes não tem ninguém ainda que já registrou, né? Se você está aprendendo um idioma que não tem muito comumente pessoas aprendendo e tal, mas você pode convidar um amigo que também esteja estudando a mesma coisa, ou enfim, se você está num grupo, numa comunidade no Facebook, onde tem pessoas, aí você pode falar, vamos lá jogar juntos e tal. E aí o problema está resolvido. E, enfim, e aí, voltando para a pergunta que você fez originalmente, que era como aproveitar melhor isso. Ai, não sei, tem tantas formas que você pode inserir isso na tua rotina de estudos, né? A forma que eu gosto de inserir, 2 formas que eu faço, na verdade. Tem uma que é mais aleatória, que é quando alguém manda uma partida para mim, eu apenas vou lá e respondo, né? Sim. E tem os momentos onde eu decido com mais intenção sentar para estudar e criar várias frases e começar partidas com outras pessoas. Sim. Então tem 2 formas que eu uso o Polyglot. Na inserção do Polyglot com a minha rotina de estudos, aí eu já tenho um método, né? O que eu gosto de fazer é usar o Polyglot no final de uma sequência de estudo, né? Então, assim, eu aprendi uma gramática nova, eu aprendi, digamos assim, uma conjugação nova, né?
E uma vez feito isso, depois eu vou no Poligloss e falo assim, então agora eu vou usar o que eu aprendi hoje. Está em prática. Né? Então, se eu aprendi, de repente, uma conjugação no passado, eu vou no Poligloss, eu vou começar a iniciar partidas e eu vou conjugar e eu vou tentar falar sobre coisas do meu passado. Eu vou trazer coisas sobre mim dentro daquilo que eu aprendi Sim. hoje, no meu estudo. Trazendo o idioma para a realidade, né? Colocando em prática de uma maneira real. E, Etienne, você tem algum anúncio para fazer para as pessoas que estão procurando o Poligloss, que querem começar a usar o Poligloss agora? O Poligloss, eu comecei a desenvolver o aplicativo Android inicialmente. E só depois que eu comecei a trabalhar no aplicativo do iPhone. Então, assim, o aplicativo Android ele já está disponível para baixar publicamente, é só ir na Play Store e procurar Poligloss, ou clicar no link Vou deixar que vai aparecer. O link aqui embaixo. Ou ir no site polygloss.app, que também tem as informações lá. E o aplicativo para o iPhone, ele estava em fase inicial de testes, ou seja, a pessoa precisava entrar numa lista de espera e eu ia mandando os convites pouco a pouco. Hoje está ocorrendo uma mudança, que é o aplicativo, eu já consertei vários bugs dele, então ele está estável, e o que significa que agora ele está passando de fase inicial de testes para fase final de testes. Ou seja, qualquer um pode ir lá no site agora e baixar o aplicativo, e eu adoraria receber o feedback de vocês que vão jogar, testar, e eu quero muito saber a opinião de vocês, o que pode melhorar, o que vocês gostaram. E é isso, vão lá, baixem, joguem, me digam como vocês estão utilizando na rotina de vocês. Eu sou mega curiosa para saber se as pessoas estão utilizando de forma diferente. Enfim, como o Poligloss interage com o seu estudo, com o seu aprendizado. Eu vou deixar meu nome de usuário, se vocês quiserem me desafiar lá, jogar comigo também. Quem quiser participar, dá para procurar pelo usuário e desafiar as pessoas, assim, né? Sim, sim, sim. Você pode. Ainda não dá para convidar um amigo externamente mandando um link específico do teu perfil. Mas você pode falar para o seu amigo, baixa aí, e agora me dá o seu nome de usuário que eu vou adicionar aqui. Né? Então dá para você alguns ter alunos que me desafiaram e jogaram comigo lá no Poligloss. Ai, que máximo! Como é que foi? Eu não sabia que era meu aluno. Ele depois começou na aula, joguei em mandarim com você hoje. Eu não sabia. Porque o nome de usuário era diferente. Aí depois ele viu o primeiro vídeo do Poligloss e me desafiou. Etienne, você poderia falar quais são as próximas novidades, as atualizações que vai ter no Poligloss? Coisas que estão para vir, digamos assim, num futuro próximo, coisas que a gente já começou a visualizar e, enfim, a preparar um design novo, mais confortável, umas cores mais discretas, métodos para você revisar o que você já escreveu de forma mais estruturada, um pouco mais completa, e para um futuro, assim, médio prazo, mais oportunidades de interação social, né? Essa questão de você adicionar um amigo, digamos assim, externo, né? De você mandar um convite para alguém direto, onde você, de repente, possa colocar mais informações no teu perfil sobre você, né? Que atualmente as únicas informações que são gravadas no teu perfil são o teu nome de usuário e as informações sobre as suas línguas. E um futuro mais distante, mas vamos torcer para ser o mais breve possível, que é a questão de lidar com outros meios de comunicação dentro do aplicativo, né? Que atualmente é tudo em texto, porém, né? Idealmente, seria legal a gente começar a trabalhar com voz também, né? Eu não comecei a trabalhar com voz desde o início do aplicativo por vários motivos técnicos e também pedagógicos, né? Porque não é todo mundo que às vezes está num ambiente que permite falar em voz alta, né?
Tanto que... escutar também para poder conferir. Exatamente. Então, assim, não é algo que é tão inclusivo assim quanto escrever em termos de ambiente, momento. É algo que às vezes também é mais difícil em termos da tua fase de aprendizado. Então, eu comecei com o texto para depois incluir o áudio. E aí, eu não sei se no futuro a gente, por exemplo, vai incluir vídeo também para ser ainda mais inclusivo com, por exemplo, como é que aprenderia língua de sinais com Polygloss, por exemplo, né? Sim. Que é algo que eu quero muito que exista, mas que, enfim, né, conforme a dificuldade da mídia com que a gente está trabalhando, né, mais complexo fica o sistema. Então, eu estou partindo da coisa mais simples do ponto de vista técnico de trabalhar e incrementando em cima disso. Sim, né? Isso é bem interessante. Tem um roadmap de novas features que tá no site, então quem quiser ir lá olhar e ver ver a lista completa do que está por vir, comentar, dar opinião, sugerir, vai no site, clica em roadmap e tem lá a lista todinha. E, enfim, deem as suas opiniões, seus achados, eu vou ficar muito contente. Vou deixar os links todos que a Etienne comentou aqui hoje na descrição. Então, pessoal, é isso. Muito obrigada, Etienne, por participar. Eu fico muito feliz de conhecer uma poliglota brasileira que está desenvolvendo aplicativos. Eu acho isso muito legal, muito legal. Acho que é uma coisa que falta muito, e principalmente que é um aplicativo que faltava muito no mercado. Acho que é uma coisa que super importante que você está fazendo, e eu queria muito agradecer pelo seu trabalho. Eu admiro você muito e eu fico muito feliz de ter você aqui no canal. E obrigada. Que isso, obrigada a você. Para mim é ótimo chegar e trazer essa voz, né? Enfim, de ser uma pessoa brasileira trazendo um projeto legal, diferente. Eu fico super orgulhosa de ver como esse projeto está indo, como ele está evoluindo. E é isso, gente. Me dê uma força aí. Vou pedir assim, sem o menor vergonha na cara. Cheguem junto e vamos aí trazer esse projeto para, enfim, para o estágio. Vamos apoiar o projeto e aprender, né? Que é a ideia, jogar e aprender ainda mais idiomas. Sim. Tchau, tchau.